E aí galera, aqui é o Bido, e hoje vamos pro dia 16 então, do Advent of Cyber, ainda falando de código seguro, e aparentemente hoje sobre SQL Injection. Então vamos para a história. Determinados, né, a ter todos os aplicativos seguros, os elfos agora se direcionaram, né, ao app que o Papai Noel usa para gerenciar as entregas dos presentes para o Natal. Então o Max Kid ele perguntou ao exploit e o elfo admin para ajudar ele, né, nessa tarefa aí de livrar as aplicações de SQL Injection. Então, quando apresentado o código, ambos os elfos olharam de maneira meio chocada, assim, já que nenhum deles tinha muito sentido do que estava acontecendo, e muito menos é, fixar, né, esses problemas da SQL Injection. E ele comenta aqui que normalmente eles utilizavam, na real, normalmente o Mac Code, que era responsável por isso, mas ele fundou uma startup e não pode mais ajudar, disse o admin. Então, depois de um pouco de conversa, foi decidido, né, os elfos é, retornaram, né, com um chapéu pontudo e deram pra você e falaram que, ó, toma, você é o novo Elfo Mac Code, né, no caso, code de código. Parabéns por sua promoção. Aqui ele manda dar um deploy na máquina, já que ela pode demorar um pouquinho, então já vamos fazer o deploy. E é isso, você vai precisar apenas acessar o seu navegador e não precisa da Techbox ou da VPN para isso. Então provavelmente dá para acessar por aqui mesmo, né? SQL Refresher. Uh, né, um lembrete do SQL, né? Um, um- Vamos relembrar, né, o que é o SQL, basicamente. Então, Structured Query Language, SQL, é a linguagem tradicional usada para perguntar, né, para pedir informações de um banco de dados. Quando você constrói uma aplicação que se baseia em cima de um banco de dados, o aplicativo ele vai precisar criar sentences, né, então sentenças SQL, e enviá-las para o banco de dados, né, para o motor do banco de dados, para conseguir recuperar as informações necessárias para o teu aplicativo funcionar. Então, por sorte, o SQL ele foi feito com simplicidade, né, pensando em simplicidade, e a sintaxe dele é justamente feita para relembrar, né, como se fossem sentenças, né, frases normais de inglês, para fazer tornar mais fácil aos programadores para entender. Mas antes de explicar a sintaxe do SQL, vamos falar sobre a engine usada especificamente no nosso aplicativo, que é o MySQL, né, ou MySQL em inglês. O MySQL ele armazena informações em estruturas chamadas tabelas. Você pode pensar numa tabela como se fosse um documento, né, uma planilha, onde você tem colunas e você tem linhas. Então, para deixar mais claro, a gente pode checar aqui embaixo uma das tabelas usadas, né, pela aplicação onde os brinquedos são armazenados. Então, essa aqui é a nossa tabela e nós temos as colunas e as linhas. Como você pode ver, cada linha corresponde a um brinquedo diferente. Então, avião, trem, carro, ursinho, etc. E cada coluna representa aí algo que especifica, que descreve o brinquedo. Então, por exemplo, olhando para a terceira linha, looking at the third row, tá certo, não é o exemplo que está aqui. Olhando a terceira linha, a gente pode ver que, né, é o brinquedo que se trata do brinquedo do carro, né? E tem 12 unidades disponíveis. Então aqui tem uma coluna de quantity, de quantidade, que tem 12. Então nesse caso aqui, a quarta aqui, por exemplo, né, na coluna na linha 4 a gente tem o Teddy Bear, né, o ursinho Ted, e nessa coluna específica a gente tem o nome, né, do brinquedo em si. Como mencionado anteriormente, quando um aplicativo precisa recuperar a informação de um banco de dados, ele vai precisar criar uma query SQL. Eu tentei precisar da tradução literal de query, não consegui achar uma boa. E até em português mesmo todo mundo fala query, então eu vou ficar falando query aqui. É como se fosse chamar, assim, uma fila, alguma coisa assim. É, então as queries são instruções simples que perguntam por um dado específico numa estrutura que um banco de dados consiga entender. Então, por exemplo, para fazer o query de uma informação, a gente vai usar as frases, né, os statements de select, indicando qual coluna e de qual tabela que a gente quer retornar essa informação. Então, por exemplo, se a gente quer pegar todas as colunas da tabela toy, né, da tabela de brinquedos no nosso banco de dados, a gente pode usar a seguinte statement: select, o coringa aqui, né, o asterisco no caso é como se fosse everything, então select everything, tudo, from, né, dos brinquedos. Então selecione tudo dos brinquedos e tem que ter o ponto e vírgula aqui, tá, para o código funcionar certinho, para a sintaxe ser concluída.
Então, assim que ele der um select everything from toys, ele vai ter, né, basicamente aí o banco de dados inteiro. O banco de dados inteiro não, essa tabela em específico inteira, né? Note que o asterisco ele indica, né, caso você queira retornar todas as colunas, né, da tabela. Se você quer pedir por alguma coluna específica, você pode trocar o asterisco por nomes específicos separados por vírgula. Então, nesse exemplo aqui, ele quer retornar apenas a coluna de nome e a coluna de quantidade. Então, você pode fazer um select nome, vírgula, quantidade de brinquedos, que vai vir somente essas duas informações. Todas as colunas elas são retornadas em ambos os casos anteriormente, mas você pode filtrar nessas colunas usando, né, a cláusula de where, que é basicamente onde. Então vamos supor que você quer um filtro o filtro dessa última query que retorne apenas os brinquedos que têm pelo menos uma quantidade de 20. Então você pode fazer o seguinte statement: selecione o nome e a quantidade dos brinquedos onde where quantidade maior ou igual a 20. E ele vai retornar essa informação para nós filtrada. Legal. Em aplicativos de mundo real, você vai provavelmente encontrar queries muito mais complexas em alguns casos, mas o que a gente cobriu até agora vai ser suficiente para entender o resto da room. Enviando então queries SQL do PHP. Agora que a gente entendeu, a gente entende como os statements do select funcionam, a gente pode ver como uma aplicação de PHP ela cria e envia, né, queries para o MySQL. Então, apesar de nós estar focando apenas em PHP e MySQL, né, a ideia é meio que genérica e se aplica a outras funções também, a outras linguagens de programações. Perdão, linguagem de programação. Então, o primeiro passo é sempre se conectar do banco de dados do nosso código. E para fazer isso, o PHP ele tem uma extensão do MySQLi, né, chamada MySQLi, que provê algumas funções, né, nesse caso para conectar é a MySQLi Connect. Essa função ela recebe o IP ou o nome do banco de dados, né, se tiver uma resolução de DNS já, como primeiro parâmetro, nesse caso o parâmetro server, seguido pelo username, variável user, parâmetro user, quer dizer, um password, no caso a gente está usando aqui o PWD, variável PWD, e finalmente, né, o nome do esquema, né, que a gente vai usar, que normalmente é justamente só o nome do banco de dados, né, que é o identificador do banco de dados que a gente vai conectar. Então, como resultado da função, ela retorna, né, um connection handler, então, né, um gerenciador de conexão, que pode ser utilizado para queries futuras. Pense nessa conexão, né, nesse gerenciamento de conexão como uma variável que diz para você manter a conexão, né, as informações de conexão do banco de dados. Então, e visto isso, né, com essa conexão mantida, as queries podem ser enviadas. Então aqui ele seta algumas informações e, né, é óbvio, é evidente que esse PWD e esse user tem que ser muito bem guardados, né, num arquivo muito bem restrito e com as permissões corretamente setadas. Uma vez que essa conexão foi feita, a gente pode lançar as queries usando, né, essa função chamada MySQL Query. E o primeiro parâmetro que a gente passa é a função de conexão do render, que a gente fez anteriormente, né, no caso aqui o DB. E o segundo parâmetro é justamente a nossa query. Então ele cria aqui uma variável, né, com uma query, nesse caso aqui selecione tudo da tabela usuários, onde o usuário tem um ID igual a 1. E aqui ele cria, né, uma variável para conter a resposta dessa query e bota a query aqui junto com o handler. Como resultado, né, da execução dessa query, a gente obtém um resultado que a gente está justamente armazenando nessa variável, nesse exemplo. Né. O resultado aqui nada mais é que um objeto que contém o resultado da query, que pode ser utilizado pelo resto do programa para acessar, né, os dados resultados. Então, como você pode ver, é muito fácil de, né, fazer a build dessas strings muito fácil criar uma string com a nossa query e mandar para o banco de dados, né, através do PHP e com MySQL. Aqui ele comenta então sobre buildar websites dinâmicos. Agora que as coisas começam a ficar interessantes. Se você checar a aplicação do Papai Noel, você pode acessar ela. Eu vou iniciar meu Kali, tá? Que eu particularmente prefiro sempre usar meu Kali do que a máquina do THM. Então eu já volto. Pronto, agora eu estou conectado na VPN e vamos lá. Copiar o link aqui. Vamos acessar esse site. Então, como você pode observar, né, dependendo do número que você bota no parâmetro do ID da URL, a gente, né, é servido com um perfil diferente, né, de um elfo diferente.
Então, por trás das cortinas, é basicamente assim que está funcionando essa query, né? Que ela nunca sei a tradução de embed, literalmente, sei o que significa, mas não sei traduzir. Mas enfim, né? Que ela inclui ali, né, o parâmetro ID, o valor do ID e retorna a informação do elfo correspondente. Então, basicamente, né, a query selecione tudo dos usuários onde o ID é igual, né, ao valor que a gente colocar aqui nesse caso, né? Aqui está um exemplo de 1, poderia ser 2 ou qualquer outra query. Então, se a gente quiser ver alguma informação de outro elfo, a gente pode até ver se tem algum 0, por exemplo. Não tem. 3. E assim a gente vai vendo os elfos. Beleza, vamos lá. Em código, né, isso deve parecer, né, semelhante a isso. A única coisa que muda é que o ID aqui está sendo utilizado, né, ele está sendo pego pelo get, né, pelo parâmetro get que dá o URL, por isso que ele tem esse formatinho aqui. Então a primeira linha ela faz a concatenação aqui da variável e sem segredo. Nota que em PHP para você acessar qualquer parâmetro basta usar, né, o get e o nome do parâmetro. Então essa query vai pedir ao banco de dados por todas as colunas da tabela user que correspondem ao elfo com esse ID específico. E a segunda linha, né, simplesmente manda a query e retorna essa informação para a gente, né, nessa variável. Aí o resto do website ele faz o parseamento de todas as informações e renderiza corretamente a página. Se você testar o website, você pode ver que isso funciona, né, como esperado. Você, entretanto, né, acabou de se introduzir a uma vulnerabilidade de SQL injection, né, no caso, injeção SQL, traduzindo, no seu código, que pode permitir a um atacante ele fazer o dump de todo o seu banco de dados, né, perigosíssimo. Então, vamos lá, falar agora sobre SQL injection especificamente. O problema com o método mostrado anteriormente é que ele acredita cegamente no input do usuário, né? Então, como atacante, eu posso colocar qualquer informação nesse parâmetro get. E ele aceita, né, sem fazer qualquer pergunta, ele só manda, né, para consulta e faz a consulta no banco de dados. Então, como visto na task de hoje anterior, o nosso app ele devia passar por uma validação, né, de qualquer input do usuário antes de enviar de fato, né, para o nosso back-end. E se isso não acontecer, coisas não esperadas, né, inesperadas podem acontecer. No caso do SQL do nosso exemplo, um atacante ele pode enviar uma sintaxe SQL através de é, um dos vários parâmetros da aplicação, né, pela URL, o que pode acabar levando, né, em queries concatenadas no código, potencialmente né, mudando o propósito daquela função. Então vamos voltar ao perfil do Elfo para entender como isso funciona melhor. Lembre que a aplicação está criando uma query por task, concatenando o ID como parâmetro, né, na cláusula do where, da parte do where. Então, se o atacante ele acessar a seguinte página, por exemplo, né, com aqui a gente pode perceber, né, que ele está chamando o ID -1 ou ID 5, né? Quando o PHP concatenar isso, a query vai ficar assim, né? Selecione tudo dos usuários, onde o ID é igual a -1 ou ID igual a 4. Como é que funciona isso? Ele vai tentar procurar esse ID, se ele não encontrar, ele vai puxar esse ID aqui. Então vamos tentar fazer essa pesquisa e ver qual que ele retorna. Obviamente ele vai retornar para a gente o 4, imagino que seja o elfo 4, porque o elfo -1 não deve nem existir. E o 4 deve ser o MacRed que a gente acabou de encontrar. Então a gente já vê que consegue manipular aí a query por trás, né? Já consegue colocar um operador aqui no meio, por exemplo. Então, né, repetidamente o atacante consegue injetar a sintaxe SQL, concatenando a query original com, né, esse OR aí, o que aqui ele fala que retorna o ID 4 por alguma razão estranha. E obviamente aqui embaixo ele já explica, né, que como o ID -1 não existe, ele vai retornar o 4, porque a gente fez a gente usou o operador OR, né, e é isso aí. Por exemplo, se a gente usasse um AND aqui, ele não ia retornar porque o -1 não existe. Então, mesmo que esse exemplo aqui ele mostre, né, uma injeção não muito prejudicial, né, parece meio inofensiva, um atacante habilidoso ele pode fazer várias outras queries complexas, inclusive, obviamente, ele tem o SQL Map que facilita muito a nossa vida, que faz isso automatizado, mas é claro, ele pode fazer isso na mão. Inclusive aqui tem um exemplo, né, que ele faz aquele select com vários nulls, até acertar, né, a quantidade de tabelas e tudo mais, a quantidade de colunas no caso, e aqui ele está fazendo o dump dos usuários desse banco com essa query aqui. Então vamos dar um copy aqui. Eu não estou conseguindo copiar essa query por algum motivo. Ué.
Tá, agora acho que foi. Vamos ver se a gente consegue fazer o dump. E sim, ó, conseguimos fazer o dump aqui do usuário e do password dele. É claro que aqui coisa como descrição, porque o site, né, por estar disponível, ele não espera, né, essa dump aqui. Então a gente já viu vários passwords aí. Então, essa injeção SQL, né, vai fazer o banco de dados retornar todos os usuários e passwords e senhas da aplicação. E o Papai Noel não ia gostar disso, né, com certeza. Se você está interessado em aprender mais sobre SQL Injection, né, na perspectiva do atacante, você pode checar aqui a run de SQL Injection. Mas para o resto dessa tarefa, entretanto, a gente vai focar, né, no lado defensivo e ver como a gente pode se prevenir dessa injeção SQL no código. Então não se preocupe muito em entender de fato, se essa URL está muito difícil de entender. Então vamos, né, agora então, fixar, né, fixando o aplicativo com o Elfo Exploit e o Elfo Admin. Armado desse conhecimento, a gente está pronto para fixar o nosso aplicativo, para consertar o nosso aplicativo, no caso, não fixar. Você vai ter acesso a um simples editor de código para modificar o source code, né, o código fonte do aplicativo durante essa task. Qualquer mudança que você fizer no editor vai ser enviado instantaneamente, né, conforme desde que você salve essas mudanças pressionando o Ctrl S. Se você está usando uma conexão VPN, você pode acessar o editor de código de qualquer browser da sua preferência. Se você está usando uma Attackbox, você precisa acessar pelo Firefox que está na desktop da máquina. E para acessar o editor de código, basta a gente entrar aqui, né, no seguinte endereço, que é esse endereço aqui. Beleza. Temos usuários e senha e alguma senha aqui, né, credenciais para a gente conseguir acessar. Então vamos entrar com coder e coder. Beleza, né? Em adição ao seu editor de código, você vai ter acesso a um chat para se comunicar com o Elfo Exploit e o Elfo Admin. Mesmo que eles não falem muito, né? Você pode requisitar para eles checar a aplicação para você. Então, se você lembrar corretamente, eles não sabem muito sobre código. Entretanto, o Elfo Exploit ele vai ajudar você a identificar partes que ainda estão vulneráveis a SQL Injection. E o Elfo Admin, do outro lado, ele vai checar se a aplicação está funcionando corretamente, se você não quebrou ela, né, enquanto você editava o código. Então, se você fizer alguma coisa que quebre de fato a aplicação, ele vai deixar a gente avisado e vai mandar a gente fazer de novo, né, a inserção do código. Então, em combinação, eles vão responder para você, né, se você conseguiu resolver de fato a vulnerabilidade e ao mesmo tempo conseguiu evitar, né, que algum problema acontecesse e que a aplicação está funcionando corretamente. E para perguntar aos erros para fazer uma checagem da aplicação, você pode dar um scroll down e clicar aqui em Run Checks. Beleza. Relembre-se que você pode checar o website a qualquer momento no link a seguir para ver se ele está certinho, se você não bugou ele todo, né? Legal. Vamos lá. Então, consertando o SQL Injection por validação de tipo de dados. Uma das maneiras mais fáceis e mais eficientes para prevenir SQL Injection é garantir que qualquer dado que o usuário insira e que você está concatenando é realmente do tipo que você espera. Então vamos checar o chat do Elfo e clicar em Run Checks, em the Run Checks button. Então vamos clicar aqui em Run Checks, ainda não fez nenhuma alteração. Então, ó, dê uma olhada na seguinte URL. Digitando algumas queries SQL, eu consegui manipular e consegui, né, fazer o dump do banco de dados. Então aqui ele está fazendo no arquivo elf.php e está puxando umas IDs. Então deve ser aquela URL que a gente utilizou antes, né, como exemplo, que está puxando por ID. Então a gente tem que consertar essa aqui primeiro, eu imagino. O Elf Exploit ele vai dizer para você, né, que conseguiu injetar e tudo mais, foi o que ele disse pra gente. Então vamos abrir esse trecho de arquivo no nosso editor de código e olhar nas linhas 4 e 5. Então vamos abrir o Elf.php e olhar a linha 4 e 5 e aqui que ele está fazendo, né, essa query SQL. Beleza? Então ele está recebendo o parâmetro ID, ok? E a gente pode, né, racionalmente, né, assumir que a variável ID ela vai esperar um inteiro, né? Porque um ID é 1, 2, 3, 4, 5 e qualquer outro valor fora disso não deveria ser aceito. Então, para evitar injeções, a gente pode converter o tipo de dado que o usuário fez o input. Então, ele vai dar o input, a gente pode converter esse dado para um inteiro. Então, para esse propósito, a gente vai usar, né, a função intVol, que deve ser a função aí do PHP que faz isso, né?
Essa função ela vai pegar uma string e vai converter esse valor para um inteiro. E se ele não for um inteiro válido, vai retornar zero, o que também é um inteiro, então não vai retornar no resultado nenhum elfo, né? Aqui ele só está ensinando como converter, por exemplo, 1, 2, 3 você consegue converter, ThroHackMe você não consegue porque tem texto, e 1, 2, 3 ThroHackMe ele vai pegar apenas o que é inteiros válidos e vai retornar apenas isso. Isso eu não sabia, tá? Provavelmente em Python isso aqui dá erro e eu imaginei que daria erro também. Coisa nova para aprender. Então botar isso para uso, você pode modificar a linha 4 e simplesmente botar um trechinho de int vol, né, do valor do getID. Então vamos colocar aqui int vol e abrir um parênteses e botar tudo lá dentro. Beleza. O ponto fica para fora, ok. E é isso. Desse jeito, né, mesmo com se o atacante mandar algum payload desse SQL injection, através do parâmetro, o aplicativo vai converter, antes de concatenar, e no pior cenário, né, ele vai converter essa string toda do atacante, né, se ele fez alguma coisa maliciosa, em zero, o que vai tornar, né, nesse caso específico, essa query inofensiva. Então, tenha certeza que você pressionou Ctrl S para salvar suas mudanças do documento e pergunte ao F para fazer o recheck, beleza? Ctrl S e vamos fazer o recheck e ver se ele retorna ainda. Tá bom. Parece que ele fez no mesmo endpoint, né, mas com uma query diferente, que contém apenas números. Mentira, ainda contém aqui algumas escritas. Como é que ele fez isso? Eu não sei como ele fez isso para isso funcionar. Beleza. Aqui ele fala que conseguiu retornar, né, fazer o banco de dados retornar o número 31337 com o primeiro nome de brinquedo. Tá. Dessa vez o Elfspot conseguiu dizer para você novamente que ele conseguiu injetar, mas de um jeito diferente. Isso acontece porque o parâmetro ID é usado duas vezes no PHP em duas queries diferentes. Uma para pegar a informação do elfo e a outra para pegar os brinquedos construídos por eles. Então esse parâmetro não está sendo utilizado somente em um local. Encontre onde isso acontece e conserte a vulnerabilidade. Uma vez que você fez isso, pergunte novamente aos elfos para fazer a checagem e ver se o seu fix, né, se o seu conserto funcionou, e você vai pegar a primeira flag. Então, ele só está fazendo aqui, né, simples, onde ele pega os brinquedos associados. Então vamos simplesmente botar um int vol aqui também. E pronto, né, se o cara conseguir dar um jeito agora de injetar SQL aqui, é somente com números, o que eu acho que nessa situação aqui, né, fica meio impossível. Então, vamos dar um check. Eu esqueci de salvar. Ctrl S. E vamos dar um run checks novamente. E nenhuma vulnerabilidade encontrada, né? Pelo menos nesse trecho aqui. Great job. Temos aqui a nossa primeira flag. Bacana. Vamos lá. Vamos já colar lá embaixo, para não perder tempo. Flag 1. Legal. Vamos voltar. Antes estava aqui, né? Note que para a maioria dos tipos de dados, você vai conseguir fazer alguma coisa similar. Por exemplo, se você espera receber um número float, né, você pode usar a floatval, né, a função floatval, né, como você usou a intval. Mesmo se os valores não são numéricos, mas eles seguem uma estrutura específica, você pode implementar seus próprios validadores, né, não as funções nativas do PHP, para garantir que o dado, né, ele venha conforme o formato esperado. Pensando no exemplo, né, se você, por exemplo, tem um parâmetro que recebe um endereço IP, que mistura tanto, né, os pontos, que são strings, com os números, né, inteiros, você pode rapidamente implementar uma função que cheque se aquilo tem um formato certinho de IP e tudo mais, e caso ele não tenha, né, você não vai rodar aquela query SQL. Consertando então, né, SQL injection usando frases preparadas, né, prepared statements seriam trechos preparados. Mesmo que em alguns casos, né, enquanto em alguns casos você pode assegurar o seu código com um validador simples, tem algumas situações que você vai precisar passar strings arbitrárias, né, através daquela query, né, o usuário vai ter que passar através de um parâmetro. Então, nesse exemplo, um desses exemplos pode ser visto na barra de pesquisa da nossa aplicação. Toda vez que uma pesquisa é feita, ela é enviada para o searchtoys.php através do parâmetro que.
Se você perguntar ao Elf para fazer o recheck dessa aplicação, né, agora, o Elf Exploit ele vai falar para você que ele conseguiu tomar vantagem, né, da vulnerabilidade nesse parâmetro. Então, se a gente checar o searchtoys.php no nosso editor de código, a gente pode ver rapidamente, né, a query que está sendo construída nas linhas 4 e 5. Então, aqui embaixo a gente já vê, né, que no searchtoys.php ele conseguiu injetar SQL injection na aplicação para forçar o banco de dados a retornar todos os usuários e senhas da aplicação. Então aqui foi a query dele, a gente pode colar aqui. A gente vê que ele aplicou isso no campo Q, que normalmente é o campo de pesquisa, né? Normalmente é até padronizado esse Q, que seria de query, quando é uma search, né, no site. Então se eu pesquisar aqui bido, por exemplo, né, ele vai vir em Q, que é o parâmetro bido. Nós vamos colar aqui, né, o que ele conseguiu dumpar e beleza. Vamos checar lá no editor, no searchtoys.php, linhas 4 e 5. E a gente vê aqui que ele está pegando, né, o parâmetro Q em duas situações. Selecione tudo dos brinquedos, onde o nome se pareça com... Né, onde o nome se pareça nesse like aqui é um nome parecido, né? Então, por exemplo, esse parecido, ele não precisa ser exatamente como está o nome. Então, se o nome tiver, se o brinquedo for tipo avião, se ele pesquisar somente vião, né? Porque às vezes a pessoa escreve errado, ele vai encontrar porque, né, ele tem um trechinho que é parecido com o que ele queria encontrar. E basta isso, né, para o like considerar isso como verdadeiro. Né? Ou também ele está precisando, né, na descrição do produto. Então, às vezes o cara pesquisou, sei lá, em vez de pesquisar por avião, ele pesquisou por aeromóvel, sei lá, né? E na descrição está escrito aeromóvel, então vai retornar para ele também. Né? Beleza, já entendemos tudo aqui. E aqui ele basicamente explica isso que eu expliquei agora. E note, né, que em ambos os casos os dados estão sendo enrolados, né? Enrolados, eles estão dentro, né, de aspas simples, né, o que representa aí uma string, né, no SQL. O problema disso é que, né, o problema tendo uma query buildada em PHP é que esse banco de dados não tem outra opção senão acreditar no que está sendo dado para ele. Então, se um atacante de algum jeito ele consegue injetar SQL, o PHP ele vai, né, cegamente concatenar o payload injetado nessa string, né, nessa query, e o banco de dados vai executar. Então, nesse caso, qualquer coisa que eu injetar aqui dentro, o nosso banco de dados ele vai executar. Aqui dentro, né, no caso, injetando e manipulando esse parâmetro aqui. Tem algumas maneiras de fazer isso, né, de fazer isso, né, de fazer essa chamada aqui, essa concatenação, mas o jeito mais seguro, a aposta mais segura é usar justamente os statements preparados para prevenir a SQL injection. Então, os prepared statements, eles permitem a você separar a sintaxe do SQL, né, dos parâmetros realmente utilizados, né, na sua cláusula de where. Então, em vez de construir, né, uma string simples por concatenação, você primeiro vai descrever a query do SQL, né, a estrutura da query, e vai usar placeholders, então, para indicar qual a posição daqueles parâmetros que você vai utilizar, né, os parâmetros que vão ser imputados. Então, depois você conecta então a query junto com os parâmetros que vão ser utilizados numa função só, numa statement só, para fazer justamente a chamada no banco de dados. Então, em vez de mandar, né, uma string, né, na SQL query, a gente vai mandar, né, os parâmetros dinamicamente separados, né, desse jeito aqui, para a query em si, permitindo ao banco de dados a juntar essas peças, né, para fazer a chamada de maneira segura, né, sem depender do PHP ou do programador. Então vamos ver como isso funciona em código. Primeiro a gente vai ter que modificar a query inicial, fazendo um replace, né, dos parâmetros com uma interrogação, né. Então aqui, em vez de, como ele estava aqui, ó, aqui, né, que ele está pegando o parâmetro, ele vai trocar isso por interrogação. E ok. Então, para executar nossa query, o MySQL vai precisar saber qual valor colocar, né, nesses placeholders. E eu pulei aqui uma parte. Isso vai falar ao banco de dados que a gente precisa, que a nossa query vai precisar de dois parâmetros como input. Então, a query ela pode ser passada, né, para a função MySQLPrepare em vez da função MySQLQuery, né. O MySQLPrepare ele não vai rodar a query, mas vai indicar ao banco de dados que a gente precisa preparar essa query, né,
com a sintaxe dada. E essa função ela vai retornar aí então um prepared statement. Para executar, o MySQL precisa saber os valores dos placeholders definidos anteriormente, ok? E a gente pode usar, né, então o smt bind parameter, essa função, para então fazer anexar nessas variáveis para cada placeholder. E essa função vai precisar que você you send the following functions parameters. Vai precisar que você mande os seguintes parâmetros de função. O primeiro parâmetro deve ser uma referência ao prepared statement, né, para saber aonde fazer o bind das variáveis, né, onde acrescentar as variáveis. E o segundo parâmetro é uma string composta de uma letra para cada placeholder que vai ser anexado, onde cada letra indica o tipo da variável. Então, já que a gente quer mandar duas strings, a gente vai escrever aqui SS, então, né, porque são duas strings. Se fosse, por exemplo, uma string e um inteiro, seria um S e um I. Se fossem dois floats, por exemplo, aqui ele diz que o D é utilizado para o floats, então seria DD. Né? Você pode checar essa lista na documentação do PHP. E depois disso você vai precisar passar, né, as variáveis themselves, né, as próprias variáveis. E para isso você tem que adicionar, né, a quantidade de placeholders que você adicionou. Nesse caso nós temos 2 placeholders, então nós vamos adicionar mais 2 parâmetros. Note que no nosso exemplo, né, como os parâmetros eles recebem o mesmo conteúdo, obviamente vai ser a mesma variável que a gente vai adicionar nos parâmetros, mas em outros casos as variáveis poderiam ser diferentes. Então aqui está o código, né, resultado, basicamente tem o parâmetro aqui, né, que está recebendo, tem uma variável que está recebendo o parâmetro Q, que é da busca, e essa função toda então recebe aqui, né, a prepared statement, são duas strings, e as nossas strings de pesquisa, né, que são iguais. Uma vez que a gente criou o statement e fez, né, a linguagem e fez a junção, né, dos parâmetros necessários, agora a gente pode de fato executar essa prepared statement, perdão, utilizando a função, né, stmt execute, que recebe então como um único parâmetro aqui, né, o stmt, que é a statement já preparada. Então, finalmente a statement foi executada. E agora a gente pode pegar o resultado, né? Não basta só executar ela, a gente tem que pegar o resultado dela de algum jeito com essa função aqui, passando, né, somente o statement como resultado. E a gente tem que fazer, para a gente fazer o uso disso, né, de fato, a gente tem que assignar isso, né? Ligar isso a uma variável. Então a gente está ligando aqui, por exemplo, a variável toys rs, né? Poderia ser toys response. E finalmente o nosso código resultante se parece com isso agora. Tenha certeza que você vai salvar antes de pedir, né, o recheck da aplicação. E agora os elfos devem retornar para você que as vulnerabilidades foram corrigidas e vão te dar a segunda flag. Então vamos lá, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V bem na cara de pau mesmo. Eu acho que eu posso substituir tudo tranquilamente. E ok, pessoal. Bacana, só fazendo uma revisão bem rápida então. Essa variável aqui pega o parâmetro Q, do que está sendo, que é o input basicamente. Essa variável é a query, onde a gente colocou 2 placeholders. E esses placeholders eles vão ser substituídos aqui com essa função, né? Que nós estamos fazendo o bind da statement, que basicamente a statement é o valor do nosso banco de dados mais o valor da query. Então ele está fazendo o bind da statement com duas strings com os parâmetros que a gente passou, né, que vem do input. E em seguida ele executa, mas não basta só executar, além de executar ele tem que pegar o resultado. Para isso ele pega essa função e associa com uma variável. E beleza, agora ele faz uso dessa variável como ele bem entender, né, por trás dos panos. Então vamos rodar ali. E beleza, nenhuma vulnerabilidade encontrada. Opa, essa é a flag 1. Ó, aqui ele diz que ainda consegue injetar... eu não salvei, eu acho, não dei um Ctrl S. Vamos dar um run check novamente. E beleza, nenhuma vulnerabilidade encontrada. Bom trabalho. Vamos digitar aqui a flag 2. Finalizando o trabalho. Ainda tem algumas vulnerabilidades de SQL Injection para serem consertadas no código. Utilize a ajuda do ElfExploit do ElfAdmin e o seu conhecimento, né, obtido para fazer a segurança dos vulnerabilidades restantes para pegar mais flags. Então, qual é a flag qual é o valor da flag 3? Vamos ver aqui qual é o problema do toy PHP. Ele ainda consegue
forçar o SQL, né, o banco de dados, a retornar Evan Noe como um dos que vai receber, né, uma Animal Farm, uma fazenda de animais. Mesmo que o Evan não tenha conseguido um score de bom menino, né, para conseguir aquele presente. Então meio que ele alterou o banco de dados. Você pode acessar o que ele disse aqui, então nessa URL. Beleza. Aqui ele consegue ver para quem está sendo entregue. E se você acessar, né, a página regular, então aqui é a original, a gente consegue ver que o Animal Farm ele vai entregar para outra pessoa e não para o Ivan, né? Então o Ivan conseguiu manipular o banco de dados para fazer ele receber o presente. Beleza, vamos checar aqui o toy.php. E, bom, só vamos analisar. Aqui a gente está mexendo com ID. Então, se está mexendo com ID, a gente pode fazer aquela situação simples e simplesmente mudar aqui, né, essa curry aqui para receber apenas inteiros, para não receber string e evitar que ele escrevesse limit 4.1, né, 4,1. Então vamos botar um int vol aqui, abrir parênteses, eu imagino que isso já vai resolver o nosso problema. Vamos dar um Ctrl S e vamos checar, ver se funcionou a nossa resolução. E parece que ainda não funcionou. Estranho, porque será que faltou alguma coisa? É int vol mesmo? Eu não lembro se é int vol. É int vol, ponto int vol, abre, fecha, ponto int vol, abre, fecha. Deve ter mais algum trecho. Tem mais algum trecho aqui, ó, que está sendo utilizada. Não, mas aqui ele está precisando pelo, ó, query info on the creator elf, beleza. Aqui, ó. Aqui é outra coisa. Aqui ele está fazendo outra query. Aqui ele está selecionando os brinquedos. Nessa situação ele está falando das pessoas que estão das entregas planejadas, né? Então vamos botar um int vol aqui também, que a gente está falando de IDs. E vamos ver se resolve. Esse problema é claro que a gente teria que inserir aqui também, né? Mas é só para resolver esse caso específico. E beleza. Nenhuma vulnerabilidade encontrada. Vamos copiar a flag e ok. Vamos inserir ela lá. Claro, né? Para deixar tudo seguro, a gente pode também mudar aqui para mudar o que aqui está se tratando de apenas da ID também. Então aqui também seria justo essa implementação, né? Caso o atacante consiga acessar esse creator ID de alguma forma, ele vai conseguir injetar. Então eu posso mudar aqui, mas eu vou evitar problemas nesse momento para não quebrar a aplicação e vamos fazer somente o que a gente precisa para nossas flags. Checando o login PHP, a gente consegue, né, aqui o Elfo conseguiu fazer um bypass nesse link. Vamos ver o link. Opa, copiou errado. Vamos dar um Ctrl e acessar assim. Beleza. Ele consegue fazer um bypass nesse login, inserindo SQL injection no username. Se você quer tentar, você pode utilizar qualquer coisa como password com o username e com essa sintaxe aqui. Vamos tentar então. Essa sintaxe aqui, qualquer coisa de password. E vamos ver quem a gente consegue acessar. Com o usuário do admin, né, sob construção, você não deveria estar aqui de qualquer jeito. Então volte a codar. Então a gente consegue ver que a gente conseguiu acessar como admin, né, esse painel de usuário. Vamos voltar, né, esse painel de admin no caso. Voltar lá a descrição. Opa, me perdi um pouco aqui. Parece que o login, né, está sendo enviado via parâmetro, via post, né? Então não é sobre a URL, é post, é pela requisição mesmo. Então talvez você queira pesquisar por parâmetros que estão utilizando, né, essa função aqui, que é como o PHP simplesmente pega os parâmetros post, né, em vez de utilizar o get. Daí ele provavelmente diz, não que eu saiba alguma coisa de código, já que a gente está desenhado a fazer essa função. Beleza, vamos procurar por isso aqui então, lá em login.php. E beleza, a gente vê, né, que nesse if aqui, o nosso usuário e nosso password está sendo resgatado através dessa função de post. E a gente vê também, né, que está acontecendo aqui, né, uma concatenação nessa query, não está utilizando
prepared statements. Só para explicar, né, esse payload que ele utilizou. Vamos copiar e colar aqui para ficar melhor visível. Basicamente vai fazer o quê? Vai fechar, né, o primeiro carinha aqui. Então o nosso username vai ser branco e vai fechar a primeira aspas. E assim que fechar a primeira aspas, ele não vai pular para cá, né, porque ele já fechou uma. Ele vai executar isso aqui antes de passar para cá. Então executando OR 1 igual a 1, ele vai falar assim, ó, selecione todos os usuários onde o username é igual a nada ou 1 igual a 1. E isso aqui ele utiliza para comentar o resto da statement. Então ele não vai executar o AND password, não vai fazer uma verificação de senha. Então ele vai simplesmente pegar um usuário vazio ou 1 igual a 1 e quando esse 1 igual a 1, né, 1 igual a 1 obviamente é verdade, então o banco de dados vai entender isso como true e vai fazer o login com o primeiro usuário que ele encontrar, que nesse caso, né, normalmente o primeiro usuário é justamente o admin, né, porque o admin normalmente é o primeiro criado e tudo mais. Então por isso que a gente acaba acessando, né, esse usuário 1, beleza? Nesse caso, esse usuário de mim. Como é que a gente conserta isso? Utilizando, né, os prepare statements. Eu vou copiar e colar ele aqui do lado, só para a gente ir pegando como base, porque eu não lembro tudo de cabeça também. Então a gente pode criar aqui, ó, por exemplo, username, e a gente está pegando a variável e password está pegando a variável, tá? Então essa parte a gente já pegou de pegar as variáveis separadamente. Agora nessa query, a gente tem que colocar aqui nossos placeholders então. Então, deixa eu ver como é que bota. É só tacar um... Então, where username igual, eu vou ter que botar username igual interrogação. Ok. Assim, eu imagino. E password igual interrogação também. Eu só não sei se eu tenho que colocar isso dentro das aspas, né? Porque, se eu não me engano, no search toys a gente não colocou dentro das aspas, né? A gente só colocou assim. Mas aqui a questão é que tá usando like, né? Não tá utilizando o igual. Então são situações diferentes. Cadê aqui o login? Vou tentar assim, qualquer coisa a gente muda depois. Beleza, fizemos essa parte. Agora tem que fazer o statement, beleza, o statement continua igual. No caso tem que dar um prepare. Então vamos comentar as linhas aqui, ó. Eu podia ter comentado anterior também, né? Mas tudo bem. Vamos fazer igualzinho. Então estamos preparando aqui o statement com db, beleza? db ele já tem essa variável em algum lugar, que eu não enxergo onde. Deve estar em connection, óbvio. E a query, beleza. Então vamos seguir. Agora tem que fazer o statement, fazer o bind down os parâmetros. Então vamos bind down o parâmetro tal, são duas strings são com username e com password. Beleza. E agora a gente executa isso. Beleza. E associa então a nossa resposta a resposta dessa statement. Só tem que mudar a variável aqui, que a variável é users.rs. E vamos ver se funciona. Vamos dar um enter aqui, né? Só por... beleza, vou dar um Ctrl S. Espero não quebrar a aplicação inteira. Vamos dar um run checks. E parece que funcionou. Maravilha. Funcionou sem vulnerabilidades. Mas eu nem vi desse lado aqui. Eu tentei um login com um usuário válido, mas não consegui. Provavelmente alguma coisa está quebrada. Então deixa eu ver se eu tenho que remover essas aspas simples. Vou dar um run checks. E beleza, tinha que remover de fato, então. Não precisa de nenhuma aspa, então. Quando vai usar esses placeholders. E temos a última flag. Show de bola, pessoal. Muito legal essa task de hoje. Belezinha. Se você quer mais SQL Injection na sua vida, cheque essa run aqui de SQL Injection. Que né, ela aborda vários SQL, né, SQL Blind, e enfim, né, outros tipos de SQL Injection, eu imagino, Embedded SQL e etc. Ok, pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo ou me chamar no LinkedIn. E é isso, espero que tenham entendido. E valeu, falou, até a próxima task.